Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos começando mais um episódio do nosso Plena Lição, a temporada número 1, chamada Vida no Reino, hoje com um episódio chamado Essência. Então vamos buscar aqui entender o que realmente significa essência para nós que estamos entendendo o que é o reino. Dito isto, digo a vocês que é um prazer enorme estar sendo prestigiado mais uma vez aí pela tua audiência, seja no YouTube, seja no Spotify ou Deezer ou na tua plataforma aí que você gosta de ouvir podcast. E também peço mais uma vez para que você, caso você ainda não siga nas nossas redes sociais, @plenalição. Em todas as redes sociais que você nos procurar, nós estaremos lá. Então, passando agora para o nosso tema. Antes de mais nada, é claro, eu gostaria de cumprimentar os meus amigos. Eu sempre me apresento, né? Eu sou o Michel. E eu passo a bola também pro meu amigo Joe tá aí Joe com a Brown. gente. E o mais novo pai da semana. Eu também estou com vocês aí agora feliz pra caramba, porque tem meu filho. Sou o Lucas, o pai do Davi. Amém. Você lembra que nós ouvimos nós conversamos no episódio número 12 que o Davi estava por vir. E a gente falou que daria tudo certo. E ele veio. E deu realmente tudo certo. veio e deu tudo certo. Graças então, a Deus, aqui só pra prestar contas, né? Davi nasceu saudável, 7h40 da manhã, 50 centímetros, 3,5 kg. 7h40? 7h40 da manhã. Cara. E foi muito emocionante quando eu ouvi à distância aquele chorinho. Falei, esse é o do meu filho. Ah, É um menino maravilhoso, gente. E eu louvo a Deus, porque o que eu pedi, sabe quando Deus olha e fala, tá, você não sabe o que você pediu, deixa eu te dar algo melhor. Aí ele vai me dar algo melhor. Amém, que massa, cara. Isso é muita alegria pra nós. Esse projeto aqui do chamado Plena Lição fez com que a gente ficasse ainda mais amigos. Então, o Davi vai ser o nosso mascote aí. Tenho certeza que ele vai participar aí com muita honra na, talvez, 45ª temporada, 100ª, Sabe, né, onde que meu filho é um talvez prodígio aí. não nós estaremos Ele mais vai aqui, nós continuar estaremos esse projeto, assistindo as pessoas fazer. Mas é isso aí, gente. Então vamos para a lição. Mas antes de entrar mesmo na lição, eu queria só fazer um comentário. No último episódio, eu critiquei o último governador, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, mas eu gostaria de salientar que ele é uma pessoa que nós amamos também. Então, por mais que ele tenha, de certa forma, agido de uma forma radical e não condizente com os princípios cristãos, com certeza ele vai entender que o cristianismo não é baseado em radicalismo, mas sim em respeito, e que ele vai repensar algumas atitudes e que nós estamos orando por ele, com certeza. A essência do reino. Essa é a essência do reino. A essência do cristianismo é você ser muito mais do que você pode ser. É você ser como Cristo seria naquela situação. Mas enfim, vamos pro nosso tema? Ponto 1, abnegação do eu. Hebreus 10. Nosso leitor Você já foi oficial. pro primeiro? Vamos falar do versículo antes? Hebreus Ah, 10, tá. Geralzão. 25, né? 23. 23 a 25. Não, vamos NVT. contextualizar então, né? Beleza. NVT, nova versão transformadora. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse texto está num contexto bem interessante, ainda mais quando a gente coloca alguns pressupostos. Esse texto é bem interessante justamente pela dinâmica dele. Quando você entende que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, isso é interessante. Mas isso fica mais interessante quando você entende que, apesar de ter sido escrito em grego, ele foi escrito numa forma de pensar diferente, que é a forma de pensar dos antigos hebreus. E os antigos hebreus eles tinham algumas características que só funcionam quando a gente entende eles. Quando a gente olha para a forma como eles escreviam e a gente entende como eles faziam, as coisas ficam um pouco mais coloridas. Vou dar um exemplo para vocês. Um hebreu ele não entendia para fazer, ele fazia. E fazendo, ele entendia. Errava. Ele errava. Você lembra, por exemplo, lá no Empirismo, contexto do Êxodo 20? Em Êxodo 20, Deus ele dá as leis. E depois que Deus ele dá as leis para a galera fala, beleza, então a gente vai fazer e a gente vai entender. A gente vai fazer para entender. No nosso pensamento ocidental, a gente entende e faz. Por exemplo, quando você chega, né, se você conhece meus dotes culinários, eu fizer uma sopa meio verde, esquisita, você vai olhar para aquilo e falar, cara, eu não vou comer isso aqui que você põe nesse negócio. Isso é natural.
O antigo hebreu não falaria assim. Ele ia falar, beleza, então vou comer e se eu Depois passar mal eu vou fala. entender comendo. Então eles não entendiam para fazer, eles faziam e fazendo eles entendiam. E é legal que isso se reflete na linguagem deles. No idioma hebraico o verbo sempre vem antes do sujeito. Então faço eu, como eu, prego eu. É bem interessante isso. Então a forma dos hebreus pensarem é diferente da nossa. E falando do nosso assunto que é trabalhado aqui em Hebreus 10, mais uma vez, Hebreus 10 é um texto que foi escrito em grego, mas com a lógica, ele foi escrito por um hebreu, não, com a lógica de pensar hebraica. Os hebreus eles não tinham coisas abstratas, é tudo bem concreto. Os sentimentos para eles não eram coisas abstratas, eram coisas concretas. 2 exemplos. Quando eles vão falar sobre Enoque, eles não dizem e Enoque confiou em Deus, eles dizem Enoque andou com Deus, ou seja, algo concreto, uma atitude. Quando você vai para o faraó do Êxodo, é dito que o faraó, não é dito assim, o coração dele ficou mal. Não, o coração dele se tornou em pedra, ou seja, algo sólido. Todos os sentimentos, todas as coisas que muitas delas para a gente são abstratas, para os hebreus eram coisas concretas, incluindo, por exemplo, fé. Fé é algo concreto. A fé é como se eu estivesse me agarrando em um tronco que está boiando no mar, porque eu sei que disso depende a minha salvação. Dá para entender, então, o porquê de Deus ser o amor. Isso. O amor não é algo abstrato, o amor é algo concreto. E quando a gente vai para esse texto, Hebreus capítulo 10, ele fala muito sobre a perseverança. Hebreus capítulo 11 fala sobre a fé, eles se relacionam. Por causa que na mentalidade do autor bíblico, a fé não é um conceito abstrato, mas a fé é um conceito bem concreto, que quando você acredita em Deus, isso vai mudar a sua vida. E olha que interessante, isso muda a forma como você se entende, porque se eu acredito em Deus, algumas perguntas eu não vou me fazer, ou posso até me fazer, mas eu já sei a resposta. Eu sei que eu posso estar numa situação bem ruim, né? Eu estou na bad ali, mas Deus é mais poderoso, ok. Eu não sei porque eu estou passando por isso, mas Deus está no controle. E mais do que isso, ter fé me leva a agir para com os outros de forma diferente. E esse texto mostra isso. Mostra que uma fé verdadeira, uma fé que é concreta e não abstrata, ela é uma fé que quando eu chegar para as outras pessoas, eu vou ajudar as outras pessoas, eu vou compartilhar desse amor. A fé não pode ser medida, mas a fé pode e deve ser vista. Portanto, esse texto, quando trabalha a ideia de perseverança, e é isso que é destacado nesses versos que você leu, Joe, é bem interessante que ele coloca um pressuposto. Se você realmente acredita em Deus, inevitavelmente você vai levar esse amor de Deus para as outras pessoas. Tiago fala disso, né? A fé sem obras é morta. É bem dentro desse contexto. A fé sem obras é morta. Uma fé que não se externaliza é uma fé que não é fé. Nesse contexto desses versos que a gente leu aqui, é interessante a gente ver então a nossa fé em Deus, a confiança que a gente tem para com Ele, e a gente, movidos por essa fé, por esse amor que vem dele, a gente começa a praticar isso para os outros, não fica só para a gente. Que foi o estudo da nossa da nossa temporada inteira sobre isso. E sempre com o foco final, que é chegar até o reino. E a gente consegue perceber que a gente consegue chegar até o reino hoje, praticando ele hoje. Quando o reino começa na minha vida, né? Uma das coisas que eu acho que ficou bem clara durante essa temporada é que o reino de Deus, ele ainda não se manifestou de uma forma concreta de, beleza, estamos no reino de Deus. Só que o reino de Deus, ele precisa estar já na minha vida. Eu, Lucas, você, Michel, você, Joe, você que está nos ouvindo, o reino ele não existe ainda. Eu não estou olhando para o lado e vendo o reino de Deus, mas o reino de Deus ele precisa começar na minha vida, no meu coração, e a partir disso transbordar para outras pessoas. E eu acho que um dos melhores exemplos de alguém que pegou esse feeling do que é o reino de verdade, na minha opinião, é o personagem bíblico Moisés. Moisés é alguém que realmente entendeu o que significa, o que é o reino, né? O que é você viver pelos outros. Cara, a história de Moisés é fantástica. Contextualiza, porque o texto é muito longo para... Vamos se localizar então. Para ler inteiro. Você provavelmente já ouviu a história de Moisés, aquelas histórias bonitinhas, né? Teve até a novela da Record agora, Os 10 Mandamentos, tem o filme O Príncipe do Egito. Não caia e geralmente essas histórias trazem uma historietas. narrativa em comum. A narrativa é: Moisés não conhecia o seu passado, ele tinha o seu irmão ali que ele amava muito, Ramsés. Depois os dois se enfrentam e tudo mais. Bom, para começo de conversa, Moisés sempre soube do seu passado. Esse é um ponto bem claro pela narrativa bíblica. Segundo detalhe, não foi Ramsés. Ramsés é um período que Moisés já estava morto, fazia muito tempo. O faraó que acompanha Moisés é um cidadão chamado Tutmés, é bem antes. A história de Ramsés é por volta de 1200, a história de Moisés é por volta de 1450, mais ou menos por essa época.
E é interessante quando você começa a perceber esses detalhezinhos que a arqueologia ela nos revela, que Moisés ele não tinha só a possibilidade de ser um grandão dentro da corte egípcia, como por exemplo um general, um conselheiro. Moisés ele poderia ser realmente o faraó. Não vou explicar para a gente economizar tempo, mas Moisés tinha todas as possibilidades de ser faraó. Ele tinha todo o luxo do lado dele. Questão de hierarquia lá. Né? Era o fato de que você tinha ali no palácio 3 crianças. Moisés, o filho adotivo da princesa, você tinha a princesa, né, a filha da princesa, no caso a herdeira do trono, e você tinha um cidadão que era um bastardo. E nessa história, entre o bastardo e o filho adotivo, com toda certeza, apesar de ser hebreu, quem ia se casar com a princesinha era o filho adotivo e não o bastardo. E esse filho adotivo era Moisés. Só que Moisés ele não só não se casa com ela, como ele decide trocar o luxo do palácio pela vida sofrida dos escravos. Ele prefere abnegar da cidadania egípcia, inclusive ele arranca um pedaço do nome dele. Moisés é um pedaço de nome só, não é todo o nome. Aqui, ao que tudo indica, o nome de Moisés originalmente era Rapimoses, porque a filha do faraó, quando ela pega ele, fala, o teu nome vai ser, aí aparece Moisés, porque eu tirei você do Egito, das águas do Nilo. O Nilo era um deus, Rapi, e Moses é filho de, portanto filho do Nilo, Rapimoses. Moisés ele renega tudo isso e decide ser um pastor de ovelha, decide ficar ao lado do seu povo. E um dos episódios que mais me chama a atenção é o momento em que eles estão lá no Monte Sinai, Deus já libertou o povo através de Moisés. Moisés está lá um tempão conversando com Deus, e o que a galera faz nesse meio tempo? A galera vai lá e faz um bezerro de ouro, o que mostra que Deus tinha tirado eles do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído deles. Mas nesse ponto vem um dos detalhes, uma das histórias mais impressionantes que eu conheço na Bíblia, que é quando Deus chega para Moisés e fala, Moisés, a galera ali não dá, é tenso, eu vou acabar com todo mundo. E qual que é a reação de Moisés quando Deus fala isso? Não. Não. Só que a argumentação de Moisés é ainda mais interessante. Não sei se você abriu esse texto aí, mas a argumentação de Moisés ela é mais interessante ainda porque Moisés fala o seguinte, Senhor, o que as outras pessoas vão falar? O Deus de Israel tirou o povo do Egito para matar eles no deserto. Surge aquele senso de justiça em Moisés. E Moisés fala, se você for matar eles, então tira o meu nome do livro da justiça. Nossa. Do livro da vida, desculpa. Livro da vida. Se vocês quiserem acompanhar a história, tá lá em Êxodo 32. Que é a história do bezerro de ouro. Tem um comentário bíblico, não é da Bíblia, terceirizado, que fala assim, a prosperidade do povo escolhido de Deus era mais valiosa para ele, no caso Moisés, do que a honra pessoal mais apreciada do que o privilégio de tornar-se o pai de uma poderosa nação. Deus se agradou de sua fidelidade, simplicidade de coração e integridade e confiou-lhe como a um fiel pastor o grande encargo de guiar Israel à terra prometida. Cara, o fato é que Moisés ele sai da corte egípcia para entrar para as páginas da história. Moisés ele entende algo muito importante. Ele podia ser o novo Abraão. Entende? Uma nova geração eu vou fazer de ti, Moisés. E não teria problema de ele ter aceitado, porque é uma proposta divina. E o que ele fala, Senhor? Se o Senhor destruir eles, então tira o meu nome do livro da vida. Isso é muito importante, isso é interessante. E essa história que mostra como Moisés se preocupava muito com o povo, ela também, a história de Moisés nos mostra como que a gente não pode se relacionar com Deus esperando bênçãos temporais, riqueza, prosperidade, barganhando com Deus. Porque como é que termina a história de Moisés? Depois de tudo isso que Moisés fez, e cara, ele penou com aquela galera que pensa num povo chato. E o que acontece com Moisés? Como é que é a morte dele? Ele teve um senhor de um funeral. No silêncio do monte. Cara, a morte de Moisés, só ele e Deus. Ela é muito triste porque se você parar para pensar, Arão, o irmão dele, quando vai morrer, sobe no monte Arão, Moisés e Eleazar, né? E aí Eleazar assume a função de sumo sacerdote. Arão vai morrer, mas tem o seu irmão e o seu filho. Quando Moisés vai morrer, não tem ninguém. Solito. Cara, Moisés ainda contempla Canaã, ele vislumbra o futuro, Deus mostra para ele coisas espetaculares que aconteceriam. Mas, cara, Moisés ia morrer sozinho. Mas Moisés ressuscitou. Beleza, mas Moisés não sabia desse detalhe. Moisés sabia que um dia seria ressuscitado, não que seria dali a pouco. Mas Moisés, ele primeiro, antes de ser ressuscitado, a gente sempre olha para a glória, né? A gente olha para os dias de glória e esquece dos dias de luta. O fato é que antes de Moisés ser ressuscitado, Moisés primeiro teve que morrer sozinho, isolado do povo. Você ama esse povo, Moisés? Beleza, você vai morrer sem eles.
E qual que é o restante da história de Moisés? O restante da história de Moisés é que Judas nos fala que Deus ele ressuscita, né? O próprio Jesus ele briga com Satanás pelo corpo de Moisés, ressuscita Moisés. Lá em Mateus 17, Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus, Moisés que ressuscitou e Elias que nem passou pela morte. São algumas das poucas pessoas que estão no céu. E quando você olha para esse contexto todo, você percebe que Moisés não entrou na Canaã terrestre, mas entrou na Canaã celeste. E eu não consigo terminar toda essa história sem perceber esse detalhe tão importante. Ele foi alguém que, apesar dos deslizes, alguém que muito amou os outros e muito trabalhou para ajudar as outras pessoas. Ele fez agora o melhor que ele, na época, fez o que ele poderia fazer, ele fez de maneira mais excelente possível. Ele buscou colocar todas as suas energias naquele momento ali para ele poder dar o melhor para as outras pessoas. Ele realmente conheceu o reino, como a gente abriu esse raciocínio aqui para explanar a história de Moisés, de Moisés. Realmente, ele conheceu face a face. Quando ele vê a face a face, quando conhece tudo de Deus, Jesus, né? O reino, meu Deus. Então é realmente uma transformação. E esse o exemplo de Moisés é um dos clássicos exemplos da Bíblia que a gente pode usar como ponte para mostrar, né, o que acontece com uma pessoa quando ela descobre as coisas do reino de Deus. Né? Ponto 2, podemos passar para o ponto 2, João? Você que nobremente realizou a nossa pauta nesse nosso episódio, diz sobre as questões que envolvem graça, justiça e amor. Nós recebemos de graça. Por que não fazer de graça? Vamos comentar sobre isso. O texto está lá em João 13:34. Além disso, a gente recebe a graça de graça. Por isso que esse é o nome, né? Esse agir para com os outros, referente a Moisés, você tem ele recebendo todas as bênçãos possíveis, mas não quer acumular para ele, não quer ser um obeso espiritual. Ele vai e compartilha com os outros. Na mais simplicidade dele, ele vai e pratica realmente a justiça. Porque, foi uma proposta divina, mas realmente, de fato, era justo. O nosso guia fala que foi uma provação de Moisés passar por aquilo. Foi um teste, ele poderia aceitar, poderia não aceitar. Mas qual seria o mais certo, digamos assim, de fazer? Se abdicar do eu e das bênçãos para a minha obesidade espiritual, ou compartilhar com os outros tudo aquilo que eu estou recebendo? A resposta certa é: vamos focar nos outros, vamos abdicar do eu. Mas, cara, vamos ser honestos. A gente primeiro pensa na gente. Gente sempre pensa no nosso... Você quer um exemplo? Vamos lá, eu agora tive esse... Na verdade, Lucas, você está entendendo agora que não está mais pensando em você só. Né? Não, é isso que eu ia falar agora. Eu tive esse privilégio de agora me tornar pai, e assim, eu tô no começo. Tem gente aí, tem um cara que eu admiro muito, que teve num dos episódios com a gente, o Dr. Kleber Evangelista. Ele é alguém espetacular, um exemplo para mim de paternidade. Só que eu estava vendo um comentário extremamente peculiar dizendo o seguinte: ok, o teu pai, ele te disciplinava para você não fazer isso e fazer aquilo. Só que muitas vezes ele só falava assim: filho, não faz isso porque é feio. Não necessariamente porque ele estava preocupado com você, mas porque ele estava com medo de você envergonhar ele em público. Ou seja, apesar de ser uma atitude correta, às vezes os motivos continuam sendo egoístas. Claro que, por exemplo, se meu filho um dia fizer um escarcéu no supermercado, a primeira coisa que eu vou pensar é: meu Deus, o moleque está me fazendo passar vergonha. Mas se Deus quiser, não. Davi, você é um amor, você vai estar ouvindo isso aqui daqui não sei quantos anos, papai te ama. Então, o negócio é bem importante a gente perceber que, às vezes, atitudes boas, elas são movidas por pressupostos egoístas. Intencionalidade de fato egoístas. Né? Então, assim, inevitavelmente, a gente sempre... eu sei que isso é certo. Mas, cara, às vezes a gente, antes de cogitar a possibilidade correta, a gente coloca a possibilidade mais proveitosa para nós. Claro que sim, tudo é vaidade. Sim. Tem uma música, agora esqueci o nome, mas ela comenta sobre isso, tudo ser vaidade. Depois eu vou pesquisar e nos próximos episódios aí eu posso citar, porque sempre vai vir de encontro quando a gente estiver conversando sobre os mais variados temas da Bíblia. E a música fala sobre pensamentos egoístas, sobre tudo que a gente faz, a gente pensa numa vantagem para nós, e daí no final tem uma frase sempre: tudo é vaidade. E o ser humano é basicamente isso. Em cima de Eclesiastes, né, quando Salomão diz isso. Quando Paulo fala lá em Gálatas sobre as obras da carne, a gente pode resumir tudo aquilo em egoísmo. Uhum. De fato, o pecado principal, digamos assim, é o egoísmo. Se você está pecando, você está fazendo alguma coisa para se beneficiar ou para acumular algo para você mesmo e não repassar as bênçãos para adiante. Né? Eu acabei de
perceber um ponto aqui. Se você pegar uma das parábolas mais excelentes de Cristo, ela é movida na base do egoísmo. A parábola do filho pródigo. Beleza, eu quero minha parte da herança, egoísmo. Ele vai e torra tudo do jeito que ele quer, egoísmo. Ele se arrepende e volta pro pai. Por quê? Egoísmo. Tava Egoísmo, pensando nele. porque eu tô, literalmente, eu não posso Faltou comer a algo. lavagem dos porcos. Então, assim, o motivo, por mais que tenha sido uma ação correta, o motivo primordial que levou o filho pródigo a retornar foi egoísmo. É claro que a gente sabe que Deus usou isso para trabalhar no coração do filho mais novo. E a gente tende a fazer isso com a nossa salvação, a graça que a gente recebe, né? Eu quero a graça para mim, para, sei lá, viver eternamente, ou ser salvo, ou poder voar, ou algo do tipo, para mim, para me satisfazer, para viver algo bom, obviamente. Não é errado admirar isso e almejar isso, mas essencialmente o que é de fato receber isso? Para que a gente recebe isso? Exato. Olha, eu falei exato já. Exato é minha marca registrada. Aqui entra um ponto que a gente sempre trabalha em extremos. A gente tem dificuldade, eu tenho dificuldade em trabalhar com equilíbrio. Se você parar para pensar, muitas vezes as nossas motivações de buscar a Deus, ou é porque a gente quer o céu, então a gente está interessado na recompensa, ou porque a gente tem medo do inferno. E a gente não para pensar no meio termo. Beleza, o céu é uma promessa, eu tenho que receber. Mas, cara, o céu não é para mim. O céu é para nós. Nossa. Tanto é que Emmanuel não é Deus comigo. Emmanuel é Deus Conosco. com a galera, com a gente, conosco. Com então nós. o foco do céu nunca foi um foco individualista. A gente não pode falar. Tem uma música que diz assim: você é a coisa mais linda de Deus. Meu ouvinte, É a música eu sei que preferida nós do estamos Lucas. aí no Setembro Amarelo, a gente tem que entender que você sim é muito amado por Deus, mas nós não somos a coisa mais linda de Deus. O foco de Deus é a humanidade como um todo, ok? Então, a gente precisa tirar essa faceta de autoajuda do Evangelho e entender que o Evangelho ele é composto dentro de um panorama, de uma perspectiva que abrange pessoas. Ele é plural, é um Deus que ouve a minha oração, mas um Deus que salva a humanidade. Bom, cara, não sei, o exemplo essencial, o nosso episódio é titulado como Essência, deu um filho, né, pra nós. Deu um filho pra nós, pra estar lá na cruz e ser crucificado, então, né, não tem o que falar quando acontece isso, né? Daí nós começamos a conversar sobre vários exemplos de ações nossas que visam o bem nosso. É óbvio que nós queremos o nosso bem, queremos estar bem, mas vamos esforçar para pensar no outro que está do lado, né? A gente não sabe as necessidades muitas vezes de irmãos que sentam no mesmo banco de nós, que congregamos na igreja há 300 anos. Pô, peraí, tem que ter um novo modo de pensar em relação a isso, né? Por isso que Mateus fala, de graça vocês receberam, então agora vocês vão dar de graça também. Exatamente. Você vai espalhar isso para todo mundo o máximo possível. E como que a gente faz isso? Através do amor. O elo que nos une é o amor, né? Sim. João fala assim como eu... Na verdade, Jesus e João citando. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Então, vai muito além do que era nas leis de Moisés, que foi citado. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Não, agora você vai amar o seu próximo como Jesus amou a humanidade por completo. Ou seja, envolve também morrer pelo próximo. Não apenas, mas eu vou morrer. Tá, independente. Isso é um ato de egoísmo seu. É o ápice, na verdade, a morte por outra pessoa, ao meu ver, né? Sim. Não, e essa é a perspectiva correta do reino. Essa é a essência do reino. Quando você olha, por exemplo, para João 17, que é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia, João 17, a chamada oração sacerdotal de Jesus, Cristo estabelece um princípio muito legal, que é assim, a forma como a gente se relaciona com os outros, que a gente ama os outros, sejam eles esses outros as pessoas que a gente ama ou não, né? Que a gente gosta ou não, preferidos ou não, que concordem na nossa perspectiva ideológica ou não, a forma como a gente se relaciona com os outros mostra para terceiros quem é o Deus que a gente segue. Jesus ele é bem interessante quando ele está falando da igreja, ele fala assim, meu Deus, meu Pai, né, que a forma como eles se relacionam, que a forma como eles se unem, que eles se amam, que essa forma possa mostrar ao mundo quem nós somos, quem eu sou, quem você é. E isso é muito importante, porque a forma como a gente vive o nosso evangelho, como a gente ama as outras pessoas, é necessariamente um reflexo de como a gente entende Deus. Se a gente vive um evangelho egoísta, é porque a gente entende que Deus é um Deus egoísta. Se a gente vive um evangelho focado no eu, é porque a gente entende que Deus é focado
no eu. O fato é que o evangelho, ele é algo, eu acho até extremamente interessante. Se você parar para pensar, evangelho é uma palavra que significa boas novas. E sempre no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, as boas novas elas são colocadas num contexto de eu levando a mensagem para os outros, eu levando as boas novas para os outros, eu levando o evangelho para os outros. Não apenas uma recarga para você mesmo, né? E não só para os outros que estão fora ou não conhecem de Jesus ou do evangelho da graça do reino, mas também internamente a gente se fortalecer como um corpo estruturado que é a igreja. Paulo fala disso, né? A cabeça é Cristo e o resto do corpo é a igreja, são os membros. E cada um tem uma função específica dentro disso. E todo mundo se ajudando com o objetivo final. O negócio é, eu sou orelha, eu queria ser nariz. Não, cara, tu tem que olhar que você é orelha e tua função é muito boa. Você está desempenhando um papel muito importante ali no todo. E nessa dinâmica é extremamente interessante que o corpo somos nós, mas a cabeça continua sendo Cristo. O ser pensante, o mandante de tudo, né? A gente tudo reflete o que ele nos ensina, né? Na verdade, quando você realmente se transforma, você começa a não se importar com isso. Assim, eu vou tocar no ministério mais complicado da igreja, chamado música. De novo, vou criticar, mas tenha calma. Polêmico. Eu não vou polemizar. Aí Tem um amigo meu que escuta o podcast e falou, como assim? Você falou que nós, músicos, somos arrogantes? Falei, calma, não falei bem assim. Eu falei que muitas vezes esse ministério tão bonito é preenchido de algumas vaidades que acabam atrapalhando o ministério. Eu não lembro se eu falei isso, mas esse é o meu pensamento, tá? E esse senso voltando agora para o tema, esse senso de unidade, ele é realmente praticado da maneira correta quando as pessoas elas entendem que cada um tem a sua função. A pessoa da bateria, usando o exemplo da música, né? Usando o exemplo da música, voltando, a pessoa da bateria ela tem a sua função, ela vai fazer da melhor maneira. Você citou o exemplo do corpo humano ali, mas eu cito a da música. A guitarra vai ser da melhor maneira e tudo isso vai entrar em uma harmonia que vai ser uma música muito boa. E na igreja é assim, a pessoa que limpa a igreja vai fazer da melhor maneira possível, a pessoa que vai lá na frente pregar vai fazer da melhor maneira possível e todo mundo entende que todas as funções realizadas da melhor maneira possível vai ter o melhor para Deus. Por mais que nossas adorações sejam vestes imundas para ele, a gente tenta fazer de uma forma sincera. Foi o que aconteceu com o pecado quando fez com que a gente só produzíssemos vestes imundas. Mas já que é essa realidade, a gente não pode desistir, tem que buscar viver uma vida em unidade, buscando realmente de Jesus para nos curar dessa natureza pecaminosa. Né? Pegando esse teu gancho, tem dois pensamentos que eu acho muito interessantes nesse ambiente musical. Primeiro é o seguinte, se cada membro de uma banda, de um grupo, se cada um cantar, tocar do jeito que der na telha, vai sair uma abominação. Vai. Eles precisam entender que eles são partes, que eles são fundamentais, mas que aquela parte funciona dentro daquele quadradinho. E São que quando você monta o quebra-cabeça, você tem um todo, que é uma música linda. Partes do todo. E um outro exemplo que uma vez eu ouvi, é como você imaginar, por exemplo, você tem uma orquestra linda, mas o instrumento principal, um instrumento de cordas, ele está com uma corda arrebentada. A gente precisa tentar ainda assim tocar apesar dessa corda arrebentada. O fato é que essa nota dissonante, essa corda arrebentada, chama-se pecado na nossa vida. E nós precisamos ainda assim tentar executar essa melodia que vem do trono celeste. Nossa, agora eu fui extremamente poético. Apesar dessa corda arrebentada. E aqui, Michel, você mencionou um ponto que é muito importante a gente entender, que é a palavra unidade. Qual que é a diferença, Joe, de unidade para uniformidade? O objetivo final, porém, como um todo, você tem a unidade como Unidade é a diversidade unida. E a uniformidade é todo mundo igual, unido. Então, uniformidade vem da palavra uniforme, né? Quando a gente está no colégio lá, todo mundo usa uniforme. Esse é o exemplo mais básico. Então, eu uso um uniforme num ambiente de trabalho para todo mundo se parecer no mesmo padrão. Mas a igreja de Cristo, a igreja do reino, essa congregação que vive com o objetivo final específico, ela vive cada um na sua atuação diferenciada de trabalho com um foco principal, que é a eternidade e a vivência no reino. A uniformidade, então, ela elimina as diferenças, enquanto que a unidade ela usa as diferenças para potencializar o objetivo a ser alcançado. Exato. E é muito mais eficiente, porque se todo mundo fizesse o mesmo trabalho,
não E dos teria dois? graça, não teria E dos dois, uniformidade e unidade, o que Deus pede pra gente? a unidade, com Unidade, certeza. Unidade. Paulo fala lá em Romanos, né? Não se considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Então ele dá um panorama de, será que eu sou realmente bom nisso? Ou eu preciso, sei lá, ou me adaptar a esse meio, ou mudar de área? Será que eu só vim pra cá por pura vaidade, por puro egoísmo? Porque eu quero me parecer com aquele lá que faz isso também. Ou será que ou posso me adaptar também a isso? Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. É legal o exemplo de você não pega a sua mão e fica dando soco, sei lá, na sua barriga ou na sua perna. E você ou não, na come sua com cara. você não come com o seu nariz. Exato. Você vive em harmonia, é um corpo em harmonia. Você não vai ter essas contendas, como diz a Bíblia, Cara, faz dentro sentido, do né? corpo quando de você Cristo. descobre que você tem uma função muito boa, por exemplo, o Joe aqui canta. Quando ele descobre que ele canta bem, ele vai fazer da melhor maneira possível. E ele não vai se intrometer numa pessoa, no trabalho de uma pessoa que entende muito de som. Porque essa pessoa está fazendo da melhor maneira possível. E todo esse pensamento visa a harmonia e sair uma igreja legal, uma igreja que sempre visa produzir, uma igreja que busque ter importância na comunidade, etc e tal. E é importante Perseverança. exaltar que a igreja não é uma estrutura. A igreja são as pessoas que formam a igreja, né? A estrutura ela abriga a igreja, a estrutura não é a igreja. A gente precisa entender, uma vez eu ouvi uma frase de um amigo meu, ele disse o seguinte, Deus ele não ama prédios, ele ama tanto prédio que quando ele voltar ele vai destruir Quebrar tudo, acabar com tudo. Então, Mateus galera, 24, não se 2. apegue a prédios. A igreja, ela não é um prédio, a igreja se encontra num prédio, porque igreja não são construções, igreja são pessoas, né? Igreja pode pessoas. Viver a igreja do mesmo formato ou formatos diferentes que a gente tem numa igreja tradicional, digamos assim, embaixo de uma árvore, por exemplo. Exato. Sim. Funciona muito bem. Nossa, que igreja funciona muito boa. bem. Na Eu acho sombra. que de tudo isso que a gente está conversando, de tudo isso que a gente conversou nesses 12 com esses 13 episódios, eu acho que se a gente procurar olhar toda essa dinâmica da vida no reino, qual é a essência da vida no reino? A vida no reino é você entender que o reino ainda não chegou. Não de forma física, mas o reino ele já começou na minha vida. O reino ele não é visível, não em estruturas, mas ele é visível através de gestos de amor. Como a gente já comentou, uma fé ela se demonstra de forma prática. A essência do reino é a gente entender que o cabeça é Cristo, que nós somos diferentes, mas a gente tem o mesmo objetivo que é caminhar rumo a Canaã Celeste, rumo a esse Deus maravilhoso. Porque afinal de contas, né, se você lembrar daquele texto de Efésios 2, 8 e 9, ele diz que a gente é salvo pela graça sois salvos. E ele complementa dizendo, mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus. O fato é que, usando mais uma vez aquele texto, a gente recebeu de graça. A graça, a gente recebeu de graça, não foi de graça, mas a gente recebeu de graça. E o que a gente precisa fazer é compartilhar essa graça com os outros para que mais pessoas conheçam desse Deus maravilhoso. O que a gente tem para falar sobre perseverança? Sobre Viver o reino na prática. É a ideia de você almejar o reino futuro colocando ele em prática hoje. Essa é a ideia, né? E quando acontecer alguma coisa ruim, recomeça. Isso resvala mais uma vez na ideia de unidade, né? É a inconstância do ser humano. Né? Um Perseverança, ela se encaixa, Eletrocardiograma. a perseverança ela se encaixa perfeitamente dentro da unidade. Afinal, quando a gente tem unidade, tá, fulano aqui tem um problema, eu não gosto disso, mas ok, o meu foco está lá na frente, não está nele. Então, a despeito das dificuldades, eu persevero, eu continuo. E é até interessante que a Bíblia trabalha perseverança no seguinte sentido. Aquele que, falando sobre salvação, né? Aquele que perseverar até o final, ou seja, não é perseverar no meio do caminho só, mas aquele que perseverar até o final, este será salvo. A perseverança ela é uma característica fundamental da nossa vida cristã. E é um trabalho eterno, né? E é um Vai trabalho durar eterno. a eternidade, Porque o texto diz, literalmente. aquele que perseverar até o final. A gente, na nossa ideia de presente, de passado, presente e futuro, dentro da nossa dinâmica de nascimento, vida e morte, a gente sabe que o final é ou a nossa morte ou a volta de Jesus. Só que a ideia da perseverança é perseverar no que é certo até o encontro com Cristo, que é a pura definição do que realmente é certo.
E é isso aí, gente. Vocês têm algum mais... O Eu- Joe já tem, eu já percebi. Eu quero que ele finalizar só com 2 versos que tá lá em Apocalipse. Um é no Apocalipse 14, verso 12, e o outro 22, 12. Eu vou ler os dois juntos, tem. que Aham. eles se complementam. Sobre o tema perseverança, aliás. Né? Exato, e para finalizar todo esse contexto da vivência no reino, almejando o reino futuro em si. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Então, a gente obviamente vai ser recompensado por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas, obviamente, também que a graça, a salvação é gratuita e todos podem participar disso. Mas a escolha da gente será que a gente vai ser ativo nessa graça ou simplesmente passivo, omitindo algumas práticas que deveriam ser colocadas em prática? Esse é um detalhe muito importante na nossa vida. Aqui a gente está chegando, o Michel vai comentar um pouquinho mais para frente, mas esse é o nosso último episódio dessa primeira temporada, A Vida no Reino. Para mim foi um grande prazer poder acompanhar vocês, e acho que uma das lições mais fundamentais que ficou de todas essas nossas conversas, e olha que a gente falou, cara, sobre muitos assuntos. A gente foi de música, política, a gente foi de teologia, história, a gente trabalhou em várias áreas. Mas a essência de tudo é que o reino, ele, como eu já disse, ele não é algo visível no sentido de estruturas, mas é um reino que pode ser visto na forma como eu vivo esse amor que Deus tem por mim. O meu amor por Deus, ele surge em resposta ao amor de Deus por mim. Um amor que, segundo João 3,16, foi expresso com letras de neon, né, piscando assim. Jesus na cruz é a maior prova desse amor de Deus. Ela é uma prova inequívoca de que Deus fez tudo que estava ao seu alcance para salvar as pessoas. A gente às vezes se coloca só nas pessoas que têm que ser salvas, e a gente esquece que a gente também pode ser utilizado, e esse é um papel dos cristãos, como instrumentos de salvação às outras pessoas. O que eu tiro para mim de toda essa primeira temporada eu sou parte dessa história toda. Eu preciso amar as pessoas em resposta a esse amor que Deus tem por mim. Eu preciso dar aos outros não somente o que eu espero que eles deem para mim, não é uma relação parasita, egoísta. Eu tenho que dar para os outros mais do que eu quero, do que eu espero delas. E eu tenho que oferecer às pessoas, mesmo sabendo que talvez eu nunca vou ter um retorno, porque isso é ser um cidadão do reino. Isso é você permitir que esse evangelho saia da teoria e se torne prático, concreto na minha vida. Permitir que ele mude não somente o meu pressuposto, mas altere o desenvolvimento e, de forma especial, mude a conclusão dessa história. Bom, então, dito isto... Com essa eu me despeço também, né, gente? Valeu, um abraço para vocês. O Joe, se quer Só um tchau, senão eu vou começar a chorar aqui também. Caramba, velho. O Joe é o do trio, é o mais chorão mesmo, cara. E olha que eu sou muito chorão, velho. Tá bom. Fortes emoções nos esperam na próxima temporada. Então, pessoal, nós temos 13... As nossas temporadas elas são baseadas sempre em 13 episódios. Nós discorremos sobre, né, como o Lucas bem falou, sobre os mais variados assuntos que envolvem a questão do reino, sobre, acima de tudo, ajuda aos necessitados e aos oprimidos, e a gente descobriu que os necessitados não são apenas as pessoas que estão ali pedindo dinheiro no semáforo da esquina da tua casa aí, ou no centro da tua cidade, e enfim, nós comentamos também sobre música, sobre política, sobre tudo, e a gente entendeu que tudo tem um assunto voltado sempre a Jesus. Sempre chega em Jesus, em amar as pessoas e, acima de tudo, como a gente comentou nesse episódio, agir. Não adianta a gente ficar orando dentro de um prédio chamado igreja culturalmente por nós se a gente não faz nada para mudar a figura da nossa comunidade. Joe, você quer falar? Eu sou o cara que lê bastante, né? Leitor oficial. E às vezes a gente não grava muita leitura, a gente grava na superficialidade, mas se você não lembra de nada do que eu li aqui, que foi basicamente o que eu fiz durante essa temporada, lembra, aceitar a Cristo, ser movido por Ele para uma atitude, seja ela mínima ou grandiosa, para viver para o outro e assim viver o reino do futuro hoje. Amém. Então, a nossa temporada de número 2 ainda será sobre um tema que nós não vamos revelar hoje. Você ainda vai descobrir. E espero que você tenha sido muito auxiliado por esse podcast nessa primeira temporada. E saiba que nós não somos
fim, nós somos meio. O fim é que você abra a tua Bíblia em casa e veja as coisas que estão sendo colocadas aqui. Porque não adianta nada você escutar nós e acreditar que é uma verdade real, sendo que você ouviu de pessoas que são totalmente passíveis de erro e são completamente... como que eu posso falar? Eu ia falar ignorantes, mas daí a gente ia se autobulinar demais. Mas somos pessoas, seres humanos erram. Então eu peço que você escute o podcast e sempre esteja em contato com a Bíblia. Caso você tenha sempre alguma dúvida, venha até nós e, por favor, entre em contato da maneira mais rápida possível pelas redes sociais. Gostaria de também agradecer na primeira temporada do Léo, que sempre muito bem esteve aí na produção técnica, nos bastidores, e também pelos nossos convidados que estiveram aqui. Foram quantos? O Charles, o Kleber Evangelista, a Carol, o Júnior, mais algumas pessoas que nos deram algumas ideias aí por trás do podcast, sobre alguma sugestão sobre como melhorar, etc. E é isso, tenho mais alguma coisa a falar sobre essa primeira temporada? Então aguarde a nossa segunda que está por vir aí, e é isso aí. Um grande abraço, que você tenha uma boa semana, uma boa atividade que você está fazendo aí. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.